aí, galera, sou eu de novo, professor Emerson, professor de física. Estou aqui para passar para vocês uma revisão dentro das questões de anos anteriores da prova da Santa Casa. Veja, isso aqui vai te ajudar muito caso apareça algum problema sobre gases e termodinâmica, tá? Então, se você já curte aí, ó, curte aqui o vídeo, compartilha com o pessoal, que se você conhece alguém que vai prestar essa avaliação, já divulga para geral, fechou? Então, vem comigo, pessoal. Questão 66 da prova de 2022. Paul Bert, que é considerado o pioneiro do estudo da fisiologia da altitude, montou em seu laboratório na Universidade de Sorbonne uma câmara de descompressão grande o suficiente para permitir a um homem sentar-se confortavelmente em seu interior para simular os efeitos da altitude. Suponha que em um de seus estudos, Paul Bert tenha fechado uma pessoa na câmara contendo inicialmente 120 mols de ar. E após fechá-la, reduzindo a pressão para 60% do valor inicial, sem que houvesse. Então, peraí, eu reduzo a pressão para 60% do valor inicial, sem que houvesse alteração de temperatura e volume do ar no interior da câmara. Considerando o ar como um gás ideal, a quantidade de mols de ar retirado da câmara após o seu fechamento foi de quanto? Muito legal essa questão, gente, porque ela vai lidar bastante com o que a gente chama aqui na física de lei de Clapeyron. Lei de Clapeyron. A lei de Clapeyron, você deve lembrar como PV igual a nRT, não é mesmo? Então, na primeira situação, eu vou ter uma pressão P1. O volume, como ele não muda da situação 1 para a situação 2, vou chamar apenas pela letra V. Eu vou ter um número de mols 1 da primeira situação. R é a constante universal dos gases. E ele disse também que a temperatura não muda, chamaremos de T. Em outras palavras, como ficará a nossa lei na primeira situação? A nossa pressão 1 será dada por N1, 120, vezes a constante universal dos gases perfeitos, vezes T, passo o V dividindo lá, vezes V, ok? Agora, o que eu sei da pressão na segunda situação? Eu sei que ela vale 60% da pressão 1. Então, calma lá, 60% é 60 por 100 de P1. E agora eu vou abrir as duas pressões. Pessoal, quem é a pressão 2? Bom, a pressão 2 será igual ao número de mols na segunda situação, que é o que eu quero, vezes R, vezes T, dividido pelo V, né? Então, P2 é nRT sobre V. E quem era o que eu tenho do outro lado? 60% de quem mesmo? De P1. Então, esse termo aqui, que é o meu P1, vai entrar aqui no lugar de P1. Substituindo, ficamos com 120 vezes R vezes T sobre o V. Então, gente, volume é o mesmo multiplicando dos dois lados, manda embora. Constante universal dos gases é a mesma multiplicando dos dois lados, manda embora. Temperatura é a mesma multiplicando dos dois lados, manda embora. Olha só, corta tudo, né, pessoal? Então, quem é, por fim, o nosso número de mols, nossos números de mols dentro da câmara na segunda situação? Bom, posso simplificar esse zero com esse zero com esse zero, e é simplesmente 6 vezes 12, 72 mols. Aí você fala assim, professor, não tem essa opção. Claro que não, né? Muita atenção na pergunta. Ele quer saber a quantidade de mols que foram retirados da câmara. O que eu calculei aqui? O quanto eu tenho agora. Então, se eu tinha 120, agora eu tenho 72, como determinamos o que foi retirado? O que foi retirado simplesmente será o que eu tinha, que é 120 menos 72. Povo, 120 menos 72,
48 mols. Beleza? Tá aqui a resposta dessa primeira questão. Muito boa para a gente recordar um pouquinho de gases, né, galera? Alternativa correta, letrinha A, tá bom? Agora, vamos na segunda questão. A segunda questão é de 2021, né? Uma questão muito bacana, que vai falar um pouquinho agora sobre termo, quer ver? Existe uma circulação vertical do ar na atmosfera terrestre. Em uma das células de circulação, o ar sobe na região do Equador e desce nas regiões dos trópicos, como mostrado ali na figura, ok? Então, você tem o movimento convectivo do ar atmosférico, né? E ele fala depois, ó, quando uma massa de ar faz o trajeto de A para B, fundamental isso aqui, eu estou olhando A para B, indicado na figura, a pressão, a densidade e a temperatura dessa massa de ar aumentam. Então, calma. Então, pressão, densidade e temperatura sobem quando vamos de A para B. Beleza. Considerando o ar como um gás ideal, o gráfico que melhor representa ali a transformação sofrida por essa massa de ar quando se desloca de A para B é. Então, nessa questão, eu tenho diagramas pressão-volume nas alternativas. Eu devo me ater às condições de que pressão, densidade e temperatura sobem e olhar qual é a relação pressão-volume que vai me devolver essas três condições de subida. Tudo bem? Então, aqui não tem jeito, nós temos que ir alternativa por alternativa, tá bom, galera? Então, vem comigo, olha só. Vamos na letra A. Na letra A, nós temos aqui, pensando de A para B, o gás pulando de isoterma. Galera, uma curva que é uma isoterma é uma curva onde nós temos temperatura constante. Se eu estou saindo de uma isoterma mais baixa para uma isoterma mais elevada, a temperatura está subindo, ok? Então, a letra A está satisfazendo a temperatura. Agora, o que mais está acontecendo? Quando eu penso aqui no trajeto de A para B, perceba que o volume, em A, nós tínhamos um volume V2, que está caindo para V1. Volume reduz. Se o volume reduz, eu vou mexer aonde, gente? Na densidade, né? Veja, lembra que densidade é massa sobre volume? Lembram disso? Então, se nós temos uma redução de volume, mantendo a massa de ar constante, a densidade sobe. Então, o gráfico A também está satisfazendo o aumento de densidade, certo? Agora, temos que olhar apenas a pressão para ver se a letra A é satisfatória. Então, para olhar a letra A agora por completo, para olhar a pressão, vamos olhar um pouquinho o que nós sabemos da relação pressão, temperatura, volume. Lembram disso? Pressão, temperatura e volume estão relacionadas na lei de Clapeyron, PV igual a nRT. Sabendo que nós temos aqui um N, um número de mols constante, uma constante universal, que é uma constante, o R, temos que avaliar o T. Pensa junto comigo, gente. A pressão aqui, ela vai estar como? O volume não está diminuindo, então o espaço é como se estivesse reduzindo para as moléculas de ar. Com esse espaço reduzindo, a temperatura não vai mexer no grau de agitação, então o grau de agitação vai subir. Então, o que nós sabemos? Que a temperatura sobe. A temperatura sobe num volume reduzido, pressão não é a força que as partículas estão executando nas paredes desse recipiente, então eu posso afirmar aqui com toda certeza também que a pressão vai subir. Portanto, realmente, a letra A aqui já responde tudo o que a gente quer. Agora, vamos ver por que as outras estão incorretas. Veja, na B, nós temos aqui uma análise de A para B, ó, sendo que essa transformação é no volume constante. É uma isocórica ou também isovolumétrica. Gente, se o volume for constante aqui, a densidade não vai mudar. Então, com certeza, a densidade aqui está sendo constante, então a B está errada. Letra C. Pensando de A para B, ó, está na mesma curva isoterma. A temperatura em A e em B é constante. A temperatura não está aumentando como a questão pontua. Então, isso daqui está incorreto. Letra D de dado.
Na letra D de dado, ó, de A para B, o que está acontecendo? Eu tinha um volume V1, estou indo para um volume V2 aumentando. Então, seria um aumento de volume por uma queda de densidade. Não é isso que a questão falou. A questão falou que a densidade aumenta. Então, não pode ser a letra D. E, por fim, na letra E aqui, você tem, pensando de A para B, eu indo de uma isoterma maior para uma isoterma menor. Estou reduzindo a temperatura, como a questão pontua que a temperatura aumenta, a letra E não pode ser também. Ficamos realmente com a letra A. Fechou? Então, uma questão bem legal de diagrama pressão-volume, para olhar ali densidade, temperatura, volume, pressão, tudo que tem direito aí de um gás. Beleza? Vamos mais uma? Mais uma aqui, ó. Ó, questão agora 120, mais uma questão de diagrama pressão-volume. Vem fazer a leitura comigo. O diagrama PV mostra as transformações isotérmicas AB. Então, calma. Olha lá, de A para B. Isso aqui é uma isotérmica. Uma transformação isotérmica pressupõe aqui temperatura constante, né, pessoal? Então, aqui a temperatura do gás no estado A é igual à temperatura do gás no estado B. O que mais nós temos? Isovolumétrica BC, opa, de B para C aqui, ó, temos uma isovolumétrica também chamada de isocórica, né? É a mesma, então aqui volume constante, volume não muda, ok? Então, V de volume em B é igual ao volume do gás no estado C. E nós temos aqui de Ca, o que ele fala para nós é que é uma isobárica. Opa! Uma isobárica pressupõe ali, claro, pressão constante. Consequentemente, a pressão do gás no estado C é igual à pressão a qual o gás está submetido no estado D. Então, ele me deu cada setor uma transformaçãozinha, e agora eu tenho que lidar com o que ele vai perguntar. Olha só, a energia interna do gás diminui aonde? Putz, gente, energia interna. O que é essa tal de energia interna? Você estuda energia interna dentro da termodinâmica, dentro mais especificamente da primeira lei da termo, né? Você vê ali que nós temos a variação da energia interna de um gás como sendo definida pela quantidade de calor trocado com o meio, menos o trabalho realizado pelo gás, né? Lembrando que isso aqui é o que nós conhecemos como a primeira lei da termodinâmica. Mas, enfim, a energia interna, ela está associada ao quê? Vamos pensar juntos? Temperatura é o grau médio de agitação das partículas que formam esse gás. Se nós temos que eu tenho uma agitação definindo o que é temperatura, a agitação está associada à energia de movimento. E essa energia de movimento está associada à energia interna do gás. A energia interna do gás é o somatório de todas as energias cinéticas de cada partícula que forma o gás. Ou seja, nós temos aí diretamente a energia interna associada à temperatura. Beleza? Então, vamos ver trecho por trecho, né? Ele quer saber aonde que essa energia interna, ó, diminui. Então, vou deixar até em destaque, diminui. Povo, de A para B é uma isotérmica. Então, a temperatura do gás no estado A é igual no B. Logo, a energia interna do gás no estado A é igual à energia interna do gás no estado B. Então, olha a letra A. Diminui na transformação AB, BC? Não, AB não. Letra D, apenas em AB? Não. Em todas? Não. Ficamos apenas com a B e a C de alternativas. Agora, vamos lá, trecho por trecho. Olha agora para mim, ó, aqui, ó, de B para C. O que está acontecendo de B para C? Se nós imaginarmos aqui o nosso cilindrinho, imagina um cilindro aqui, ó, um cilindro que vai ter um gás encarcerado ali, um cilindro com o gás preso lá dentro, tá? Então, opa, volta aqui. Ó,
Imagina que aqui eu tenho a tampa, né, o meu êmbolo. Então, minha tampa está aqui, meu êmbolo móvel, né? E as partículas estão encarceradas aqui, ó. Veja, de B para C, o volume, ou seja, esse espaço aqui que as moléculas têm, não muda, mas a pressão lá dentro diminui. Então, pera, as forças que as partículas fazem nas paredes está caindo. Então, o que está reduzindo junto com a pressão? Temperatura, pessoal. A pressão e a temperatura são diretamente proporcionais, lembra? P sobre T é igual a uma constante. Então, se a pressão cai, a temperatura cai. Como a temperatura está associada à energia interna, a energia interna também cai. Então, eu sei que de B para C, eu tenho essa queda. A única que tem BC, alternativa B de bola. Tudo bem? Mas vamos ver a transformação de C para D para a gente fechar. De C para D é uma transformação isobárica. Bom, na transformação isobárica, a pressão não muda, ok? Mas o que está acontecendo com o volume? Eu tinha um volume V2 desse gás, está indo para V1. Na pressão constante, ó, a pressão aqui não varia. Então, calma. Se eu tenho uma redução de volume, agora é como se aquela tampa estivesse descendo. O volume está reduzindo. Gente, o volume está reduzindo, mas a pressão não está mudando. Então, com certeza, a temperatura também não está mudando. Tudo bem? A alternativa correta realmente a temperatura está reduzindo, desculpem. Então, com certeza, a alternativa correta ali é a letra B de bola. Beleza? Então, se você gostou desse vídeo, se você vai prestar a prova da Santa Casa, tem dificuldade em gases e termodinâmica, já curte, compartilha, ativa o sininho para não perder mais desses vídeos de dica para as avaliações tão importantes para você, tá bom? Um beijo, se cuidem e até mais.